Bom dia, irmãos. É com alegria que nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Mais um domingo que Deus nos permite desfrutar, tendo a oportunidade de juntos, ainda que de forma virtual, possamos nós estudar a palavra de Deus. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical nesta manhã, entoando o hino de número 135 do Novo Cântico. Mais de Cristo eu quero ter. De fato, desejamos mais de Cristo na nossa vida e nele devemos crescer em graça e no conhecimento da palavra do nosso Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 21. A palavra de Deus, ela nos diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Esta é a exortação que nós encontramos na palavra de Deus para
nós cristãos, nós devemos viver em santidade de vida, devemos viver em consagração a Deus, e isso exige ou requer de nós que nós cresçamos no entendimento da verdade bíblica. A santificação nada mais é do que compreender aquilo que Deus nos diz em sua palavra e aplicar esta compreensão, esse entendimento de forma prática na nossa vida, de forma que nós nos amoldemos à vontade de Deus. Isso é santificação, isso é consagração. E o crente, o verdadeiro cristão, aquele que foi alcançado pela graça poderosa de Deus, tem esse privilégio de crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós vamos, então, neste momento, nos dirigir a Deus em oração. Vamos, assim, orar, rogando que Deus nos dê de misericórdia e bondade para com as nossas vidas, para que nós continuemos crescendo nesta graça e nesse conhecimento. Irmãos, nós vamos então orar ao nosso Deus. Estou apanhando aqui um pouquinho com a nossa imagem. Vamos lá, se a gente consegue. Isso. Vamos então, irmãos, orar, pedindo que a graça de Deus nos abençoe. Ó Deus bendito, nós temos a oportunidade nesta manhã de estudarmos a Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que tenhamos mais de Cristo na nossa vida e sejamos parecidos com Ele, glorificando o Teu nome em tudo que realizarmos. Abençoa, ó Deus, a Igreja Presbiteriana de Sapopemba, dirija-nos nesta manhã no estudo e na compreensão da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Opa, aí tinha sumido a minha imagem aqui, assim eu vou vendo também o que está se passando. Nós vamos passar ao nosso estudo nesta manhã. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, e o tema é Prosseguindo para o Alvo, Estudos Expositivos na Carta aos Filipenses. Hoje nós vamos meditar em Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 11. Filipenses, capítulo de número 3, é o capítulo de número 1, versículo de número 3 até o versículo de número 11. E a palavra de Deus nos diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Contemplai até agora. E estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Nós vamos, então, dar início ao nosso estudo nesta manhã, e que o Senhor possa acrescentar aos nossos corações o ensino
da sua verdade, da sua palavra, para que, uma vez firmados nesta verdade, nós possamos viver de forma a honrar o nosso Deus. Então, vejam só, meus amados irmãos. A carta aos Filipenses, como nós pudemos observar na aula anterior, é uma das epístolas que Paulo escreveu da prisão. Como nós falamos, provavelmente Paulo estava preso em Roma nesta ocasião, não? Quando Epafrodito vai visitá-lo e ele então resolve escrever esta carta. No entanto, é possível perceber que o tom de alegria e contentamento externado pelo apóstolo Paulo, mesmo estando ele aprisionado, expressa sua alegria no Senhor. E isso, sem dúvida nenhuma, é sinal de maturidade espiritual, de maturidade cristã, de um crente bem firmado na palavra do nosso Deus. É interessante nós observarmos que um certo pastor, no seu comentário a respeito desta carta, ele vai dizer o seguinte: quando nós não temos uma mente focada, uma mentalidade servil, qualquer problema se torna grande demais e impossível de ser superado. E é exatamente neste capítulo que Paulo vai afirmar: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, com a sua mentalidade servil e concentrada no serviço do Senhor, Paulo podia experimentar alegria, embora estivesse cercado de problemas. A melhor maneira de vivermos constantemente em nosso interior, com a alegria genuína que Jesus nos concede e que é fruto da ação do Espírito Santo em parceria conosco, é termos uma mentalidade amoldada à visão de Deus. Quando buscamos as coisas do alto, quando pensamos nas coisas do alto, ou quando ocupamos os nossos pensamentos com tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, então poderemos experimentar e manter a verdadeira alegria, mesmo em meio aos mais difíceis problemas. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo como uma evidência da sua maturidade espiritual, uma característica da alegria. Nós podemos perceber que, nos primeiros versos desta carta, Paulo expressa um desejo para com aquela igreja, para com aqueles irmãos. E isto está lá nos versículos 9 e 11, que ele vai dizer que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, em toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, vejam só, meus amados irmãos, com certeza é o mesmo desejo de Deus para mim, para comigo, para com você, para nós, ainda hoje. É esse o desejo que Deus tem para as nossas vidas enquanto cristãos, que nós possamos crescer mais e mais no amor e em pleno conhecimento e toda a percepção, a fim de que nós possamos provar das coisas que são excelentes. Então, vejam só, nesse texto, Paulo menciona algumas coisas que são essenciais, que nós precisamos saber e experimentar para o nosso crescimento espiritual. O reverendo John MacArthur, ele escreveu um excelente livro chamado Chaves para o Crescimento Espiritual, e ali ele vai declarar: a vida resulta em crescimento. Vida espiritual resulta em crescimento espiritual.
ou pelo menos deveria ser assim. Você está crescendo. Esteja certo de que Deus deseja que todo crente atinja a maturidade espiritual. A sua palavra, ela nos ordena assim. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esta a nossa obrigação e o nosso privilégio. A cada dia podemos progredir em nossa vida espiritual, prosseguindo num conhecimento pleno, mais alto, mais pessoal e mais experimental de Deus e de Cristo. Podemos passar da palavra de Deus para o Deus que a escreveu, conhecendo mais de perto. Então, nós vamos entender, meus amados irmãos, que a maturidade espiritual é um processo. A maturidade, ela deve ocorrer na nossa vivência, no nosso dia a dia, de maneira que hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. E a Bíblia, repetidas vezes, ela nos chama a progredir rumo à maturidade espiritual, sendo que aqueles que não agem assim estão deixando de atingir o ideal de Deus para a sua caminhada cristã. Então, Deus, ele deseja que eu e você cresça, e nós cresçamos para a honra e glória do seu nome, de maneira que nós possamos nos assemelhar mais e mais a Cristo Jesus. E quando nós deixamos de fazê-lo, nós estamos deixando de cumprir com aquilo que Deus requer para cada um de nós. A maturidade espiritual, ela deve ser alcançada paulatinamente, passo a passo, e quando são tomadas as atitudes certas e necessárias para progredir na vida cristã. Portanto, meus amados irmãos, nós vamos observar aqui algumas coisas em relação a esse texto. A primeira verdade que nos, então, a primeira verdade que nos salta aqui e que nós devemos estar lembrando é que a maturidade espiritual, ela é obra de Deus. Então, no versículo 6, Paulo vai expressar toda a sua confiança nesta ação, na ação de Deus. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, Deus, ele não é como nós somos. Muitas vezes nós começamos uma coisa e não terminamos, mas Deus não é assim. Aquilo que Deus começa, ele completa, ele termina, ele leva até o final. Nós vamos observar que 3 aspectos vão envolver a nossa salvação, de acordo com o ensino das Escrituras. Primeiro, a nossa justificação, que é algo que acontece no ato da nossa conversão. Quando como nós somos alcançados por Cristo, quando Cristo nos encontra e nos transforma, ele nos justifica, né? E isto se dá no momento em que nós o encontramos, no momento da nossa conversão, da mudança profunda e radical que Cristo opera em nós através desse encontro íntimo e pessoal. E aí nós somos declarados justos. Dentro desse aspecto, nós estamos salvos. Depois nós vemos um segundo aspecto, que é a santificação, que é o processo de crescer rumo à maturidade espiritual. Né? E é exatamente sobre este aspecto que a nossa lição de hoje trata. E, por último, a glorificação que vai acontecer na vinda de Cristo, quando ele voltar, nós seremos transformados como ele é e seremos perfeitos como ele é. Agora, é interessante que Paulo vai dizer que todos esses aspectos são algo que Deus faz, que é Deus quem realiza.
Agora, embora nós possamos dizer e possamos afirmar que seja algo que Deus faz, nós não estamos isentos de participar desse processo. Esse processo de santificação a qual nós estamos tratando. A obra da justificação, a obra é exclusiva de Deus, é o Espírito Santo que faz nos nascer de novo e experimentarmos uma nova vida. Mas na santificação, eu tenho que colaborar com este Espírito na minha consagração para que eu possa experimentar a maturidade espiritual. Uma criança, ela experimenta naturalmente o seu desenvolvimento, porque isso é algo inerente a ela. Quando uma criança, um recém-nascido, não cresce, não desenvolve, nós devemos nos preocupar porque existe algo errado. E, do mesmo modo, nós vamos verificar que o cristão também precisa experimentar o crescimento espiritual, porque isto faz parte da sua nova natureza. Então, é natural que, tendo nascido de novo, tendo nascido do alto, nós passemos agora a experimentar uma consagração, uma transformação de vida que nos leva a sermos como Cristo é e que nos leva a vivenciar a maturidade espiritual. Agora, nós vamos entender que uma criança ela precisa de cuidados especiais para crescer. E o cristão também precisa disso. Nós devemos lembrar que há coisas que podem atrapalhar ou prejudicar o desenvolvimento espiritual. Né? Então, essas coisas elas podem ser boas e podem ser ruins. O apóstolo, o autor aos Hebreus, ele vai dizer que tudo aquilo que nos impede de progredir na vida espiritual, na nossa caminhada cristã, nós devemos estar colocando de lado. Ele diz para tirar todo o peso. Então, tudo aquilo que prejudica o meu desenvolvimento espiritual, eu devo deixar de lado. E cabe ao cristão cuidar para que o progresso seja manifesto na sua vida. Então, vejam só, alimentar-se da palavra, não abrigar pecados, estar sempre no convívio da igreja, cultivar uma vida de oração, dependência de Deus, são algumas atitudes que contribuem para que Deus esteja trabalhando e efetuando a maturidade espiritual em nós. Agora, cabe a mim, por exemplo, Deus, o Espírito Santo, ele opera nas nossas vidas por meio da sua palavra. Mas cabe a mim ler esta palavra, para que o Espírito Santo atue na minha vida. Por isso que a Bíblia fala, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Então, nós vamos perceber, meus irmãos, que nós devemos estar envolvidos nesse processo, atuando junto com o Espírito Santo, para que ele possa produzir os frutos que nos leve à maturidade espiritual. Não há na nossa vida maturidade sem provações. E a gente vai entender que muitas vezes Deus usa o sofrimento, a provação na nossa vida para produzir essa maturidade, porque de outra forma nós não aprenderíamos ou não cresceríamos. E a partir desse momento em que nós somos provados, Deus quer que nós aprendamos a confiar nele, sabendo que ele está no controle de todas as coisas, está trabalhando para completar a obra em todo o nosso coração. Então, veja só, e o próprio apóstolo Paulo é-nos uma experiência, um exemplo vivo de alguém que passa pelo sofrimento, ele está preso, ele está sofrendo as algemas, mas ele entende que mesmo os seus sofrimentos é uma ferramenta que Deus usa para levá-lo à maturidade espiritual. Então, a maturidade, portanto, ela é uma obra evidente de Deus na nossa vida. O apóstolo Pedro,
na sua carta, no capítulo 5, versículo 10, vai dizer o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, o crescimento, a maturidade é uma obra de Deus, no qual nós colaboramos com o Espírito Santo para que haja essa maturidade. Agora, é interessante nós observarmos que a maturidade, de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo nos fala nesta passagem, ela vai ter que se desenvolver na comunhão dos irmãos. Então, vejam só, nos versículos 7 e 8, Paulo vai descrever o amor que ele sentia por aqueles irmãos, pelos seus leitores. Então, ele vai falar da participação deles na graça e também no sofrimento, né? Então, ele vai dizer exatamente isto. Aliás, é justo que eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Versículo 7. Então, Paulo ele vai nos dizer que ele, em comunhão com os filipenses, desfrutam de uma vida que os leva a uma maturidade espiritual. Então, ele vive em relacionamento com outros no seu dia a dia, né? E nós vamos verificar que ele vive em comunhão com seus irmãos, e fica claro, portanto, que a vida cristã, ela se vive em comunhão com Deus. É por isso que a palavra de Deus diz, olha, não deixe de congregar, não deixe de participar da comunhão dos filhos de Deus, porque para que vocês possam estimular uns aos outros ao amor, ao crescimento, ao amadurecimento. Então é fundamental, nós não podemos viver a vida cristã isolados, nós somos feitos para viver em comunidade, para viver desfrutando deste relacionamento que Deus estabeleceu para as nossas vidas, né? Então vejam só, uma das formas de demonstrar maturidade como é que nós nos relacionamos com os demais irmãos. Alguns pensam que podem crescer melhor se estiverem afastados da igreja por causa dos problemas que existem na igreja. Isso é verdade. Alguns vão dizer, olha, eu prefiro me isolar, eu prefiro... Né? Mas nós devemos lembrar que a igreja ela não é uma comunidade de pessoas perfeitas. A perfeição virá depois. Nós somos imperfeitos e convivemos com pessoas imperfeitas. Agora, nós não podemos acreditar que a vida cristã ela vai se desenvolver melhor se nós nos isolarmos de forma isolada, sem estar na comunidade cristã. Isso é um grande equívoco que nós cometemos se queremos viver a vida cristã que agrade a Deus. O João, o apóstolo do amor, na sua epístola, escreveu o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, nós precisamos conviver uns com os outros, e nesse convívio, onde nós vamos aprender a lidar uns com os outros, com as nossas diferenças, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, e vamos aprender a amar como Deus nos ama, é que nós progredimos. Então, as diferenças, as falhas, os desvios, os problemas que se observam na igreja, essas coisas não podem nos levar ao afastamento, fazendo-nos crer que em casa o nosso desenvolvimento será maior. É no meio às diferenças e diante dos desafios que se cresce.
É ali no convívio onde nós vamos comer juntos 1 quilo de sal e aprender a viver como irmãos que somos, pela unidade, pelo vínculo que temos por meio do Cristo e do Espírito Santo que habita em nós. E nós precisamos aprender a conviver para que juntos nós nos estimulemos ao crescimento. Então, não há progresso espiritual se nós não estivermos envolvidos na comunidade. Não se iluda. Né? E a gente tem vivido esses dias como tem sido difícil viver longe uns dos outros, o quanto é necessário estarmos juntos para que a gente possa crescer e desenvolver. E, por último, Paulo vai nos ensinar que a maturidade espiritual ela se manifesta em amor e justiça, visando a glória de Deus. Então, os versículos 9 a 11, eles oferecem uma profunda fórmula para o desenvolvimento pleno. É a combinação do amor cristão com o conhecimento de Cristo Jesus. Então, vejam só, quando Paulo escreve àqueles irmãos, Paulo declara que eles estavam cheios de amor. E esse amor, de fato, foi demonstrado, inclusive, para com o próprio apóstolo Paulo. No entanto, Paulo vai dizer que ele desejava que a cada dia o amor se manifestasse de uma forma mais intensa na vida daqueles cristãos. Né? Então, vejam só. E esse amor que Paulo está dizendo aí, que havia entre eles e que deve existir entre nós, cristãos, não é um amor sentimental, demonstrado em palavras, mas por meio de atitudes concretas. É o amor desenvolvido com conhecimento e percepção, conforme Paulo nos diz. Então, vejam só, o reverendo William Barclay, ele vai dizer, olha, se nós amamos algo, desejamos saber cada vez mais disso. Se amamos uma pessoa, queremos saber cada vez mais dela. E se amamos a Jesus cada dia, desejamos aprender mais dele e de sua verdade. Quem vive desta maneira não terá de se envergonhar no dia que Cristo voltar. Então, a maturidade fará com que o fruto da justiça seja produzido na vida do cristão. E esse fruto mencionado no versículo 11 pode ser entendido como a vida reta diante de Deus e diante de Cristo. Então, o cristão é aquele que procura fazer a vontade de Deus e viver neste mundo de forma justa, correta, em retidão. Uma retidão que se espera de todo aquele que é justificado por meio da fé em Cristo Jesus. Ora, é natural que isto ocorra. Né? Nós, como filhos de Deus, queremos fazer a vontade do nosso Pai. E isto tem que ser primeira prioridade nas nossas vidas. Então, conclui-se, portanto, que viver a vida cristã, buscando a maturidade, fará com que Deus seja exaltado e glorificado por nosso intermédio. A meta final da maturidade espiritual é que Deus seja honrado e glorificado com as nossas vidas. Meus amados irmãos, que nós possamos, de fato, estar vivenciando no nosso dia a dia desta vida transformadora que Cristo nos ofertou. Que nós cresçamos, cooperando com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, para que haja uma maturidade espiritual, desfrutando de uma plena e autêntica comunhão entre nós, para que através deste relacionamento nós cresçamos em tudo, daquele que é o nosso cabeça, e que nós tenhamos amor e justiça, visando a glória de Deus, e por isso progredimos mais e mais na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a sermos maduros suficientes para que através das nossas vidas Deus seja honrado, glorificado e exaltado.
Que Deus nos abençoe, nos ajude. Semana que vem nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos aí, a partir do versículo 12 em diante, tratar de mais uma parte, mais uma sessão da carta aos Filipenses. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia cheio da sua graça. Vamos orar, encerrando a nossa escola dominical nesta manhã. Deus bendito, nós louvamos, porque fomos chamados por Cristo Jesus para vivermos uma nova vida. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer dia após dia, manhã após manhã, nesta nova vida, de maneira que Cristo seja glorificado e honrado em nós. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, cada membro, cada família da Igreja Presbiteriana de Sapopemba, que o Senhor nos visite com seu amor, com a sua bondade e com a sua graça. Ó Deus de amor, abençoa-nos e fortalece-nos em Cristo Jesus, é que nós oramos e clamamos. Amém. Que nós possamos dedicar o nosso domingo para a honra e glória do nosso Deus. Afinal, este é o dia que o Senhor fez para a sua glória. E à noite, nós vamos estar lá na igreja, com alguns irmãos, e também através do Facebook, transmitindo o nosso culto. Lembre-se, o culto às 18 horas. Então, quem vai estar na igreja ou vai assistir pelo Facebook às 18 horas, nós vamos estar passando um pouquinho antes o link para que você possa acessar, adentrar lá ao nosso espaço e glorificar e exaltar o nome de Deus juntamente conosco. Tenham todos um bom domingo, que Deus nos abençoe e nos guarde para a honra e glória do nosso Deus.